Oi gente, tudo bem? Tô de volta. Dessa vez para conversar sobre um assunto um pouquinho diferente, mas ainda na mesma linha dos vídeos que a gente vem falando sobre espiritualidade, metafísica, aplicadas a temáticas do nosso dia a dia. Mas hoje eu queria falar sobre um livro chamado Kybalion. Vocês conhecem o Kybalion? Bom, esse livro aqui ele vai falar das 7 leis herméticas, que são conhecidas, digamos assim, né? As 7 principais leis herméticas. E o hermetismo, para quem não sabe, é uma filosofia que vem ali do Antigo Egito, da Grécia. Então, muito antiga, a gente está falando às vezes até de escritos antes de Cristo, onde esses filósofos sacerdotes, esses iniciados, acessavam essas verdades, que a gente vai perceber que tem convergência com muita coisa que a gente estuda hoje em dia, e às vezes até algumas coisas científicas. Por exemplo, tem o princípio da vibração, que diz que tudo vibra, e a gente está falando de antes de Cristo. E hoje em dia a gente sabe que literalmente tudo vibra por conta dos átomos, né? E outros princípios que são muito filosóficos, que eu sinto que ajudam a gente a manter a mente mais certa, sabe? A gente enxergar as coisas num lugar mais de unidade. Eu sinto que tem uma sabedoria bem interessante nesse livro. E eu tô trazendo ele porque ele tem bases muito legais, inclusive pra gente entender um curso em milagres, que é um dos livros que a gente mais conversa aqui no canal. Então acho que a gente pode tirar aí proveito. Vai ser uma sériezinha de alguns videozinhos falando sobre isso. Não sei se vou falar das 7 leis herméticas, mas hoje eu senti de vir falar com vocês sobre polaridade. Então, bom, vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Bom, primeiro eu vou ler pra vocês qual que é a lei da polaridade, para ajudar também para quem está estudando Kybalion ou quem nunca leu, nunca teve contato. Eu vou ler mais por cima, não vou ler tudo, tá? Mas aqui no livro está escrito assim: polaridade. Tudo é dual, tudo possui 2 polos, né? Tudo possui seu par de opostos. Aí mais abaixo ele fala assim: os opostos são em sua natureza idênticos, porém diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. É muito legal. Que aqui ele tá trazendo sobre essa ideia da dualidade, que é muito comum nesse mundo, né? A gente vive num mundo totalmente criado pela própria dualidade, né? Pelo, sei lá, o preto, o branco, o bom, o mal, o frio, o quente. E o que ele tá falando é que os polos, na verdade, são exatamente a mesma coisa. Que é introduzir a gente, inclusive, para a ideia da mente una, da mente sem separação, que é para muitas filosofias, para muitos estudos espirituais, esse momento de transcender esse mundo, quando a gente deixa de enxergar os polos e a gente passa a enxergar tudo como o mesmo. E aí, trazendo um pouquinho mais para o nosso dia a dia, para a gente não ficar voando em conceitos metafísicos. A gente pode falar primeiro do termômetro, acho que é um exemplo bem simples da gente entender essa questão dos polos que são os mesmos. Então, a única diferença entre os polos é a intensidade, digamos assim, que ele se manifesta. Então, o frio, ele é só uma intensidade bem baixa da própria temperatura, e o calor é uma intensidade alta, né? E daí a gente pode estar falando em vibração mesmo, né? Então, no frio as moléculas vibram menos, mais devagarzinho, e no calor elas vibram mais e fica mais quente. Mas não existe no espectro, né, no termômetro, um lugar onde a gente diz, isso aqui é frio, isso aqui é quente, não tem um ponto de virada. Isso vai ser muitas vezes, inclusive, pessoal, né? O que é realmente frio, o que é quente, vai depender quem é essa pessoa que tá falando, vai depender do que a gente tá falando. A gente tá falando de um forno, né, onde 30 graus vai ser muito frio para um forno, mas se a gente vai falando do dia a dia, 30 graus vai ser quente, né? Então, isso tudo vai trazer essa ideia das perspectivas, e é por isso que ele fala das meias verdades. Então, todas as verdades são meias verdades, enquanto a gente está dentro do mundo de polaridade. Isso já é um conceito que traz muita sabedoria. Num curso em milagres, ele vai falar das leis do caos. E ele diz que a primeira lei do caos é cada um tem uma percepção diferente sobre as mesmas coisas, né? Então, cada um cria a sua própria percepção sobre a mesma coisa. E essa é a primeira lei do caos, porque se cada um tem uma percepção diferente sobre a mesma coisa, a gente nunca vai se encontrar em unidade, a gente nunca vai se encontrar em unismo. E aí a gente pode trazer isso um pouco mais pro dia a dia, que eu sinto que foi uma virada de chave bem interessante, quando eu fui entendendo esses preceitos em um curso de milagres, eu fui recebendo, né, num lugar mais prático isso. A gente pode falar dos polos que a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, o bonzinho e o malvado.
Então, para um curso em milagres e para o Kybalion é a mesma coisa. E aí a gente começa a mexer com algumas bases, é bem interessante. Porque a gente vai dizer então que quem é o malvado, vamos pegar um filme mesmo, o vilão, ele é do mal. E ele faz coisas ruins para as outras pessoas. E o bonzinho tá ali defendendo, tá ali fazendo coisas boas. Só que quando a gente vai ver, muitas vezes o bonzinho tá fazendo a mesma coisa. Então, às vezes ele tá lutando, ele tá agindo da mesma maneira que o malvado. Só que a diferença é que ele tá defendendo um ponto de vista diferente. E se a gente conseguir criar esse olhar de neutralidade, a gente começa a enxergar que essas narrativas de polos, na verdade, são só narrativas, ilusões criadas mesmo, para nos manter na historinha. Porque se eu tenho o bonzinho, eu preciso ter o malvado. Que é essa coisa, né? Toda vez que eu crio um polo, eu preciso ter o oposto. E o oposto, ele mantém o próprio polo. Então a gente não tá falando sobre o bem versus o mal. A gente tá falando, no fundo, quando a gente tá nessa dualidade, quando a gente tá nesse lugar, a gente tá falando sobre polos do conflito. Né? Então quem tá ali do lado do bem, também tá mantendo o conflito, assim como quem tá ali do lado do mal. E por isso que vem a ideia até das perspectivas. Então, às vezes, o bonzinho no filme vai fazer a mesma coisa que o malvado tá fazendo, só com uma justificativa diferente. Então, são intensidades diferentes, entre aspas, né, do que é feito, mas no fundo tá todo mundo vibrando a mesma coisa. E se a gente traz isso pro nosso dia a dia, a gente passa de enxergar isso em uma série de conflitos, em momentos que a gente toma lados, que a gente quer resolver as coisas ali, né, na própria situação. Então, eu quero que o outro pense exatamente como eu tô pensando, porque eu tô certo. E daí eu sou o bonzinho aqui, né? Então eu tô certo. Então eu preciso que o outro entenda o meu ponto de vista, eu faço o que eu quero, eu ajo da maneira que eu acho que é correta. E nesse processo eu tô só perpetuando o conflito, né? Então, ter essa visão ajuda a gente a compreender a natureza real desse processo. Porque se a gente fica muito preso entre ser o bonzinho, estar certo, ou ser o malvado, estar errado, ter cometido um erro, a gente vai ficar sempre só fazendo esses papéis. E a gente não vai conseguir criar uma visão de transcender aquela percepção. Porque nesse nível eu vou continuar só lutando as mesmas batalhas, né? Presa naquela matrix, digamos assim, de repetir os mesmos padrões. De só ficar trocando papéis, mas não conseguir realmente sair da situação. E aí a gente pode ir para mais um princípio que ele traz, que é a questão do ritmo, né? Que ele diz que tudo tem ritmo. E daí é a ideia do pêndulo, né? Então se eu boto um pêndulo aqui e eu solto, ele vai vir aqui para outra ponta. Então é a própria ideia da polaridade. Então se eu tenho uma intensidade muito grande aqui, eu puxo o pêndulo muito para cima, ele vai muito para o outro lado. Então toda vez que a gente defende muito uma ideia específica, a gente age com uma intensidade muito grande de, sei lá, amo muito, né? Naquela grande explosão, frequentemente a gente tem o contrário, a gente também vai para o outro lugar de odiar muito, enfim, tem uma intensidade negativa também, porque a gente tá andando entre os polos, andando entre esses papeizinhos que a gente cria para sustentar, inclusive, a ideia, né, o polo em si. E aí, qual que é o caminho, que é um caminho que, inclusive, o Curso de Milagres traz pra gente, né, que é a gente parar de ficar preso nesse pendular de bonzinho e de malvado, de dualidade, parar de dar realidade para dualidade, para o erro, para o acerto e ir para cima, né? Tem até uma sessão que se chama Acima do Campo de Batalha. Então, e é isso que dentro do hermetismo eles falam, em vez da gente pendular, o objetivo não é nem a gente ficar aqui parado no meio, porque se a gente ficar parado no meio, pensa realmente num pêndulo. Qualquer coisinha que bate, faz ele pendular de novo. Mas a gente voltar pra cima, a gente voltar em direção ao fiozinho, né? E no livro ele vai falar sobre acima do campo de batalha, né? Não é no horizontal, não é você continuar querendo resolver os problemas perpetuando os problemas, porque é exatamente isso, querer ser, eu tô aqui com uma situação, então eu vou ser o bonzinho pra resolver a situação e eu continuo perpetuando a ideia do bonzinho e do malvado, entende? Não adianta eu querer resolver aqui um problema daqui, eu preciso ter um olhar diferente, eu preciso transcender isso, eu preciso enxergar de uma maneira diferente. Isso é praticar a neutralidade, que é um dos objetivos do Curso em Milagres. E a gente só pratica a neutralidade quando a gente percebe que, na verdade, a gente tá só jogando o mesmo jogo várias e várias e várias vezes. E que não é sobre jogar aquele jogo repetidas vezes, mas sim encontrar, né, algo mais central. Então é ir em direção à cordinha do pêndulo, né? E como é que a gente faz isso? É muito esse processo de tomada de consciência, eu sinto, né?
e pedir em oração, né, entrar em oração para realmente enxergar de uma maneira diferente, porque a gente só consegue fazer isso quando a gente abre mão desses desejos que a gente tem em relação, inclusive, a essa história. Então, se eu tenho um desejo muito grande de ser a salvadora, de ser a boazinha em todas as situações, de estar certa sempre, de ser a justiceira, tantos outros adjetivos e papéis que a gente se apega, se eu realmente tenho esse desejo muito forte, vai ser difícil encontrar a neutralidade. Então, a neutralidade e esse olhar de transcender, de ver além, né, de ter esse amor mais compassivo diante de todas as situações e não ser tão afetado por esse pendular, é um processo de desistir de algumas narrativas, de desistir de algumas coisas verdadeiramente. E isso a gente pode fazer através, primeiro, de tomar consciência de que é isso que a gente está fazendo, parar de querer ficar na Matrix, ficar repetindo a mesma coisa várias e várias vezes, mudando de papel e repetindo a mesma história 50 vezes. É a gente parar de querer repetir e se abrir, né, para entregar essa nossa preferência por aquele papel, por aquele lugar, por estar certo, enfim, por tantas coisas, né. Tem uma frase no curso Milagres que ele fala: toda vez que você quiser algo do mundo, o mundo vai querer algo de você. E eu sinto que traduz um pouco esse princípio, né? Toda vez que a gente quer muito uma coisa no mundo, um papel do mundo, às vezes até coisas mesmo do mundo, o mundo vai querer alguma coisa em troca da gente. Que é essa ideia, porque automaticamente quando eu tenho algo, eu vou pendular pro outro lado, né? Então vai surgir o oposto para eu enfrentar se eu tiver apegado àquilo. A ideia de perda, inclusive, né? Então, se eu ganhei isso aqui e eu queria muito e a minha felicidade estava nisso, ou ter essa posição, ou ser vista como uma boazinha, a qualquer momento eu posso perder aquilo, porque tá dentro do horizontal, tá dentro das dualidades. Então, a gente vai vivenciar as dualidades. Então, vai ter momentos, se eu ganhei, vai ter momentos que eu vou perder. Se eu fui boazinha, vai ter momentos que eu vou ser malvada. Dentro dessa perspectiva, e quanto mais eu tiver apegada e presa a ela, né? Acreditando que, enfim, preciso ser boazinha. A gente tem uma tendência, inclusive, a ser muito rígido. O que é ser boazinha, o que é ser malvado, o que é ser justiceiro. E aí, meu amigo, a gente fica preso nessa rodinha, projetando essa percepção no outro e enxergando o mundo 100% nesse lugar, né? Até de cobrança, pra todo mundo tá fazendo esses papéis, né? Esse processo vira uma grande dualidade, uma grande confusão, se a gente continua nesse nível horizontal. E aí o que ele fala é não. Acima, né? Vamos acima do campo de batalha, para que a gente possa enxergar. E para isso eu preciso abrir mão das minhas preferências, dos meus apegos, daquilo que eu realmente acho que é o melhor, né? Para enxergar com esse olhar realmente neutro. É isso, gente. Senti trazer esse princípio. Como vocês puderam ver, tem bastante a ver com o curso Milagres. E acredito que eu vou trazer mais alguns para vocês, conforme eu for sentindo. É isso. Depois, se vocês sentirem, deixem um like, comentem, tragam a perspectiva de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.